Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Na parte 4, os 5 papéis da memória humana. Nós vimos o primeiro papel, agora o segundo. A emoção determina a qualidade do registro. Um psicólogo clínico pediu a um paciente que contasse detalhes do seu passado. O paciente se esforçou, mas só conseguiu falar das experiências que o marcaram. Vivera milhões de experiências, mas só conseguiu falar de algumas dezenas. O psicoterapeuta achou que ele estava bloqueado ou dissimulando. Na realidade, o paciente estava correto. Nós só conseguimos dar detalhes das experiências que envolvem perdas, alegrias, elogios, medos, frustrações. Por quê? Porque a emoção determina a qualidade do registro. Quanto maior o volume emocional envolvido em uma experiência, mais o registro será privilegiado e mais chance terá de ser resgatado. Onde ele é registrado? Na MUC, que é a memória de uso contínuo ou memória consciente. As experiências tensas são registradas no centro consciente e a partir daí serão lidas continuamente. Com o passar do tempo, elas vão sendo deslocadas para a periferia inconsciente da memória, chamada de ME, memória existencial. Em alguns casos, o volume de ansiedade ou sofrimento pode ser tão grande que provoca um bloqueio da memória. Este bloqueio é uma defesa inconsciente que evita o resgate e a reprodução da dor emocional. É o caso das experiências que envolvem acidentes ou traumas de guerra. Algumas crianças sofreram tanto na infância que não conseguem recordar esse período da sua vida. Normalmente, as experiências com alta carga emocional ficam disponíveis para serem lidas e gerarem milhares de novos pensamentos e emoções. Uma ofensa não trabalhada pode estragar o dia ou a semana. Uma rejeição pode encarcerar uma vida. Uma criança que fica presa num quarto escuro pode desenvolver claustrofobia. Um vexame em público pode gerar fobia social. Algumas implicações da relação da emoção que interferem no registro da memória. Ensinar a matéria estimulando a emoção dos alunos desacelera o pensamento, melhora a concentração e produz um registro privilegiado. Os professores e os pais que não provocam a emoção dos jovens não educam, apenas informam. Dar conselhos e orientações sem emoção não gera momentos educacionais no mercado da memória. Pequenos gestos que geram intensa emoção podem influenciar mais a formação da personalidade das crianças do que os gritos e pressões. As brincadeiras discriminatórias e os apelidos pejorativos feitos em sala de aula podem gerar experiências angustiantes, capazes de produzir graves conflitos. Proteger a emoção é fundamental para se ter qualidade de vida. A gente, quando não consegue dar conta do recado na sala de aula, a gente manda para onde? Para psicólogo. Quando a gente vê que o aluno não está aprendendo, o aluno não está se desenvolvendo, ele não está adquirindo conhecimento como se espera, vai mal na prova, faz as atividades com demora para responder, tem vergonha de responder, ou ele quer se aparecer e não quer ficar sentado prestando atenção no professor, não deixa o colega do lado quieto. Se o aluno tiver comportamentos que não são adequados ao processo ensino-aprendizagem, que foge um pouco do que a gente diz ser disciplina e bagagem de conhecimento através das avaliações que são feitas, esse aluno certamente tem algum problema. E aí foge da nossa alçada de professor. A gente não consegue lidar com isso. Eu estou tentando colocar ele no limite, não vai. Eu estou tentando fazer com que ele se manifeste, que ele também se desenvolva, que ele também mostre a opinião dele, que ele mostre aquilo que ele está aprendendo. Não vai. Quando vinha casos para mim
de extrema bagunça ou extrema apatia, aquilo ali era um desequilíbrio que a gente só podia jogar nas contas da família, porque a sala de aula era igual para todos. Eu, pelo menos na minha sala, eu dava o direito, a razão, a justiça era para todos. O que um podia, todo mundo podia. O que um não podia, ninguém podia. Então, quer falar? Levanta o braço. Todo mundo podia levantar o braço para falar. Quer fazer a lição? Prefere fazer de uma forma, prefere fazer de outra? Eu achava meios de encontrar formas para que o aluno chegasse aonde o outro também está chegando. Então, eu dava condições iguais. Se o aluno não participa, ou ele é bagunceiro demais, o oposto, né? Apatia ou bagunça demais, isso significa que tem um desequilíbrio. E esse desequilíbrio está onde? Se o professor não está desequilibrando a balança na sala de aula. Se ele está tratando todos por igual. Se ele está dando condições de formas diferentes, inclusive, para que todos cheguem no mesmo lugar. Então, quando eu tentava, de todas as formas, fazer com que o aluno aprendesse, e ele não aprendia, seja por bagunça ou por apatia, vamos lá, ela não tem que chamar alguém, o super-homem que não é. Mandava para psicólogo. Eu tomei nome de professora de doido por muito tempo, porque na visão dos pais de 1995, o ano 2000, se a gente mandasse aluno para psicólogo, os pais achavam que a gente estava mandando para psiquiatra ou que a gente já estava taxando o filho deles de louco. Não era o caso. Mas o preconceito quanto a psicólogo e psiquiatra era tão grande que se a gente encaminhasse um aluno para esses especialistas, o pai falava, você está chamando meu filho de louco? Então, além da dificuldade em sala de aula, nós tínhamos também a resistência dos pais. Eu nunca me importei com resistência de pai. Então, eu colocava o aluno encaminhando ele para psicólogo. Eu não sou psicóloga, eu não tenho a área clínica, eu só tenho a área educacional. Se toda parte da educação que eu posso dar ao meu aluno, que eu posso fornecer a ele, não está sendo razoável, ele não está caminhando, eu tenho que achar uma chave que abra essa caixinha. A minha chave educação não está abrindo. Então vai ter que ser uma área clínica. A gente pode começar por um pediatra? Pode. O pediatra vai olhar para o aluno, não vai ver nada demais, porque ele também não tem o conhecimento dessa área cerebral, de como ela funciona. Ele vai entender a parte física, não essa parte mental. O andamento da parte mental é neuro, é fono, é psicólogo e psiquiatra. Para essas áreas que a gente encaminha. Eu começava pela área mais branda, que é o psicólogo. Vai lá, conversa com o psicólogo, vê o que ele diz. Se ele achar que tem um problema mais grave, ele vai estar encaminhando para um especialista que vai investigar com mais detalhe, com mais riqueza sobre o assunto. Os alunos que eu encaminhei e que os pais levaram, deu certo. Abriu a caixinha lá com a chave certa e a criança desenvolveu. Até porque o próprio psicólogo ou psiquiatra, ele vai dando norte para o professor. Faça tal coisa que dá certo, faz tal coisa que ele gosta, tal coisa chama mais atenção. Então, nós precisamos dos especialistas para nortear o nosso trabalho. Não é que ele vai fazer tudo. O especialista não vai fazer tudo. O aluno vai ter que voltar para a sala de aula. E ele voltando para a sala de aula, cabe ao professor desenvolver. Mas ele precisa de ajuda, ele precisa de auxílio. E isso é o que eu fazia. Então, quando era para pedir uma limpeza na sala de aula, por exemplo, a gente chegava, a sala estava suja. É obrigação do aluno limpar a sala? Não. Mas eu falava, gente, nós vamos ficar aqui 4 horas dentro dessa sala suja. O que vocês acham da gente pegar uma vassoura ou a gente pegar mesmo com a mão, depois a gente lava a mão, os papéis que estão no chão, joga na lixeira, né? Vamos dar uma força aí para a servente está sozinha, não tem outra para trabalhar com ela. Então eu fazia todo um trabalho com eles de conscientização, de colaboração com o servidor e com a nossa própria sala, mantendo a higiene dela. Então todo aquele trabalho era feito estimulando o quê? A emoção. Se fosse sua mãe que estivesse sozinha aqui na escola, se a servente da escola fosse sua mãe, se os moleques ficassem jogando lixo no chão, o que você ia pensar? Você ia comprar briga? Não, você ia ajudar sua mãe, não é? Então vamos tentar ajudar? Vamos tentar fazer alguma coisa para melhorar esse espaço que nós estamos?
Então, tudo e qualquer coisa que eu queria dos meus alunos, eu ia perder emoção. E às vezes eu até ia demais. Porque quando eles pisavam na bola comigo, eu falava, eu não acredito. Eu tô doente, eu tô vindo trabalhar doente. Eu fazia chantagem, eu era terrível com os meus alunos. Eu tô doente, eu podia ter ficado em casa, ter dado um atestado, mas não. Eu vim dar aula, porque eu tô pensando em vocês, eu não quero que vocês percam a aula. Quantas vezes o aluno não vinha para a escola doente? Eu falava, não pode vir para a escola doente, menino. Não, mas, professor, se a senhora veio doente por minha causa, eu vou faltar? Não posso faltar. Eu também tenho que vir, nem que seja doente, porque é respeito com a senhora. Então, assim, às vezes acontecia esses casos, eu falava, pior que eu não posso nem reclamar, né? Não pode vir doente para a escola, mas eu, às vezes, abria a boca demais, né? Querendo fragilizar eles através dessa emoção, dessa chantagem boa, vamos dizer assim, para que eles viessem com gosto. Eles falavam, tadinha, minha professora está doente, mas ela veio por minha causa, eu vou colaborar com ela. Tanto é que funciona essa história, não da chantagem em si, mas de você compartilhar com o teu aluno os seus momentos, de você chegar perto dele, para ele perceber que você sofre, você chora, você ri, você é feliz, você é triste, você tem problemas em casa, você tem problemas na sua família, você tem problema de dinheiro. Tudo o que você passa é importante você filtrar e passar para o teu aluno. Porque quando você dá essa brecha de passar a sua vida, você chegar perto do teu aluno com a sua vida pessoal até, ele também vai chegar com a vida pessoal dele para você. Aí fica mais fácil do professor analisar esse aluno e encaminhar corretamente para o especialista que se deve encaminhar, né? Então, os professores que provocam emoções, eu lembro que eu tinha um professor de educação física, né? Ele não tratava a gente como aluna, bem dizer. Ele tratava como equipe, né? Então, ele chegava na hora de fazer as competições, a gente trabalhava handball naquela época, era basquete, handball, vôlei e arremesso de peso que ele dava. E ele trabalhava com a gente, as meninas, como se nós fôssemos equipe, como se nós fôssemos parte da vida dele. Como se ele ganhar um campeonato fosse, assim, a maior alegria da vida dele. Como líder, ele fez a gente entrar no embalo. A gente ganhava os campeonatos, não era nem por nós, a gente se lascava na quadra, mas para ver a alegria daquele professor, porque a alegria dele era nossa. Então, ele envolvia tanto a gente naquele sentimento de equipe, nós somos um pelo outro, né? Aqui é todo mundo uma família, que aquela falta que às vezes a gente tinha da própria família consanguínea era superada ali naquele momento, com aquela turma, com aquele professor. Teve um outro de português que eu tive, o Paulo, na época do magistério. Esse eu perdi o contato dele, eu gostaria muito até de reencontrar o Paulo. Eu odiava literatura. Sempre gostei de história, mas literatura, quando juntava os autores com o contexto histórico, nossa, aquele embolava o meio de campo e eu não conseguia decorar autor e a época que viveu aquele autor, né? Que era. Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa na época. Nossa, o Paulo vai me matar agora. Romantismo? Não. Barroco, época barroca, tinha umas coisas assim. Gente, eu também não vou lembrar. Eu era péssima nisso. Mas eu decorava aquilo de cabo a rabo. Eu fazia questão de passar a noite inteira em claro decorando aquilo. Porque o Paulo, ele degustava a literatura. Ele passava pra gente como se ele fosse o ar dele. Ele respirava a literatura. Eu tive, acho que aula com o Paulo uns 2 anos. E tudo que ele lia, ele trazia para a gente, em particular, ele falava assim, uma das meninas, era magistério, ele trazia uma a uma e falava assim, olha só o que eu tô vendo aqui, isso aqui eu nunca tinha visto, isso aqui eu não lembro de ter visto antes, gente, isso aqui é uma relíquia. Então, a forma que ele passava aguçava a curiosidade da gente, mesmo que a gente tivesse dificuldade, a gente gostava de ouvir ele, a gente gostava das aulas dele. E me marcou, eu tô com 52 anos, eu tô lembrando do Paulo quando eu tinha, acho que 16 anos, por aí.
As aulas dele eram todas assim. Ele não dava aula, ele degustava livro, ele saboreava. Cada coisa que ele falava tinha um sabor. Era até difícil de explicar. E olha que eu não gostava da matéria. Outro professor também que me cativou demais foi um de matemática, o Edson, na época do ensino fundamental 1, não, fundamental 2, quinta ou oitava série. Odiava matemática. Tinha um problema sério com a matemática. Eu não conseguia fazer equação, fórmula de Bhaskara, fórmula delta. Gente, foi uma época conturbada aquela da matemática. Aí vem o professor Edson lá. Ele vinha com uma letra maravilhosa na lousa. Professor, mas para que tanto capricho? Daqui a pouco tem que apagar. A molecada tirava o barato dele. Ele falava assim, eu tô fazendo o meu melhor. Vocês querem fazer o melhor, vocês façam. O problema é de vocês, se vocês não quiserem. Eu tô fazendo o meu melhor. Eu gosto de capricho, eu gosto de letra bonita. E a molecada, por mais que escrevesse tudo errado, que a gente era de ensino público, a molecada tentava caprichar a matemática. O caderno de matemática era impecável de quase todos nós, porque o professor era impecável. Ele falava de matemática como se estivesse lendo uma poesia. A matemática dele, ou as contas que ele fazia, davam uma lousa inteira. Vocês têm ideia o que é isso? E ele fazia aquilo como se fosse a coisa mais simples do mundo. A gente olhava aquilo e ficava com o olho brilhando. E é o melhor de tudo, sem livro na mão. Ele fazia tudo aquilo de cabeça. A gente tinha uma professora de ciências também, a Norma. Tudo era de cabeça. Essas coisas tratam o nosso emocional. A gente sente segurança naquele professor. Eu fui numa veterinária quando eu vim aqui para Itaquá, a veterinária abriu um livro dessa grossura para poder tentar descobrir o que era a doença da minha cachorra. Uma pessoa assim, ela te dá insegurança, você repele. Os que te dão segurança, os que te trazem mostrando com alegria, com sabedoria, eles te ganham. E os meus professores, eles me ganhavam. Porque além dessa questão era raro um professor chegar perto do aluno. Então, quando chegava, a gente se sentia importante. A gente se sentia alguém, né? Tanto é que existia aquela fala assim, quando você crescer, como que é? Quando você crescer, você vai querer ser alguém na vida? Que tipo de alguém você vai querer ser, né? Então, partiu daí, porque a gente se sentia um nada perto do professor. Mas quando o professor chegava perto da gente, a gente se sentia alguém, a gente se sentia importante. Então, esse acolhimento do professor com respeito, isso fica para o resto da vida. Agora, aquele acolhimento de falar a mesma gíria, tomar no mesmo copo, ir para a mesma balada, isso não é tratar a emoção. Isso é falta de respeito e ética mesmo, né? Então, o que a gente vê aqui, o que ele pede, é para cativar o teu aluno, dar segurança para o teu aluno, mostrar que ele pode contar com você. E vendo o probleminha dele, vendo as dificuldades que ele enfrenta, você indicar caminhos. Aquilo que você não sabe fazer, você pode indicar caminho para o teu aluno. Pai, mãe, a mesma coisa, compartilhar momentos da sua vida com o seu filho. Ativar nele essa questão da emoção. Olha, essa música quando eu escuto, eu lembro de quando eu comecei a namorar com teu pai. Aí toda vez que essa criatura escutar aquela música, fala, minha mãe e meu pai começaram a namorar com essa música. O professor ele tem que marcar o aluno tanto quanto o pai e mãe, porque vai ser uma referência na vida dessa criança. Então nós temos que entender que cativar, acolher, tratar bem, tratar o emocional dessa criança não significa se igualar a uma criança. Eu sempre falo para meus alunos, vocês podem ter o meu colo quando quiser, vocês podem ter 40 anos de idade que vocês vão ter meu colo, vão ter o meu respeito, mas nunca, jamais vocês vão poder falar palavras que, tipo, outro dia uma aluna falou, né, e aí, mulher? Não, essas palavras não cabem, quer me chamar? E aí, professora? Tudo bem. Eu jamais vou ser melhor do que meus alunos. Eles vão se formar, eles vão ser que nem agora, tem um que é advogado, tem a outra que é massoterapeuta, cada um tem uma profissão, muito até melhor, mais bem remunerada, né, do que a minha. Beleza. Mas eu bato naquela tecla.
cara pode ser de um lixeiro ao presidente da República, ele tem que ter passado pelo professor. Então, tem que ter o respeito. Mas para isso o professor tem que se dar o respeito. Quando eu parei de ter aula com esse Paulo de português que eu estou lembrando agora, logo em seguida veio uma professora de literatura no lugar dele. Não lembro o nome dela, não me marcou em nada. A única coisa que eu lembro é que ela sentava em cima da mesa dos professores, que era uma mesa de madeira maciça, grande. Ela sentava lá com as pernas abertas e ficava conversando com as meninas sobre sexo. Hoje é feriado porque se Carlos Drummond tivesse vivo, ele ia completar 40 anos. Hoje é feriado, nós não vamos ter aula porque morreu não sei quem da literatura. E assim ia. Todo dia morria e nascia alguém na aula dela. Não tinha aula na aula dela. Era só enrolação. E as meninas, em geral, gostavam daquela enrolação. Quem é que não vai gostar? Adolescente adora conversar de coisa à toa. Eu não gostava. Eu estava ali para ter aula. E aí comecei a ter problema com essa professora. Minhas notas, inclusive, caíram na época. Ela não significava nada para mim. Mas eu respeitava. Não era de bater boca. Mas eu sentava num canto, fechava minha cara, era 40, 50 minutos da aula dela que eu ficava de cabeça baixa ali esperando passar aquela tortura. Porque eu queria aula. Apesar de literatura não ir bem, eu gostava de ouvir o Paulo. Porque ele sempre tinha uma história, ele sempre tinha alguma coisa de bom para contar em torno de um texto, uma curiosidade. E era dividir aquela emoção dele com a gente. Acabava que, mesmo que a gente não gostasse da matéria, gostando do professor, a gente acaba se enturmando com a matéria. Assim como aconteceu com o Edson em matemática e assim por diante. Alguns alunos têm aquela preferência por arte e educação física, por quê? Porque é o toque, é físico, tem que abraçar, né? Ganhou a competição, abraça todo mundo, perdeu a competição, chora todo mundo. A arte é encenação, né? Expressão corporal, é música, é teatro. Então, são coisas que mexem com a emoção. Aí os alunos gostam. Agora, o professor que fica giz e lousa, o bom dia, giz e lousa, não vai chegar no teu aluno. Não vai atingir o objetivo, que é despertar nele a vontade de aprender. Quando eu comecei a chamar o pessoal para fazer palestra para mim, eu chamei de todas as áreas, desde a educação até a área da segurança. Quando eu trazia pessoal ligado à arte, nossa, era super bacana para eles. Podia ser o que fosse. Tinha um amigo, tem um amigo meu, tá vivo, né? O Lúcio Bittencourt. Ele trabalha com metal. Ele é artista. Ele faz desde escultura pequenininha até tamanho de prédio. Quando ele veio para a sala, a primeira vez que eu tinha levado minha turma foi no museu. Viram a exposição dele através de uma pessoa ligada ao museu. Eu conheci ele. Conhecendo ele, eu pedi uma palestra. Ele veio na sala de aula e aí ele falou: olha, se quiser um dia eu volto e dou oficina para eles. Eu vou ensinar eles a fazer escultura. Só de ver a exposição, de ouvir o artista, tocar no artista, poder abraçar, porque eu sempre fazia isso. Todo final de palestra, as crianças tinham que dar um abraço de urso no palestrante, que era uma forma de agradecer a palestra. Então, aquele ser ali, aquele artista, era um dos caras mais abraçados pelas crianças, por tudo que falava e fazia. Quando ele foi fazer a oficina, eu arrumei porca, parafuso, o material para soldar, ele levou a ferramenta dele, as crianças criavam os personagens com as porcas e parafusos, ele dava algumas ideias por alto, né, através da obra que ele tem, das obras que ele tem, e a criançada pedia para ele poder reproduzir aquilo ali. Com o maçarico, ele ia lá e fazia as esculturas. A criança saía com uma obra de arte na mão, se sentindo o máximo, porque conheceu o escultor e porque se tornou um artista também. Então, são sentimentos envolvidos. Eu trazia pessoas que eram ligadas à ONG. Nós fizemos uma vez uma visita até a ONG, uma não, algumas vezes. Chega na ONG, era uma troca de figurinha. A minha turma se apresentava para a turma da ONG. A ONG se apresentava para a minha turma. Sentaram juntos para comer, para tomar lanche, almoçar.
fazer prece junto. A prece é fundamental na sala de aula. Isso daí você traz o aluno para perto de você, independente de crença. O Pai Nosso é universal. Então, Pai Nosso todos os dias na sala de aula. Eu fazia o Pai Nosso na hora que eu entrava, fazia o hino nacional logo em seguida. Amor a Deus e amor à minha pátria. É aqui que eu vivo, é esse país. Pode ser bom ou ruim, mas é o meu país, então eu tenho que valorizar ele. Então eu fazia a prece e fazia o hino nacional. Todos os dias na sala de aula. Ah, mas é doida. Não, não sou. Isso aí fazia com que eles respeitassem todos os lugares por onde eles iam. Todos os lugares. Eles respeitavam todos os credos, todos os pontos de vista. Eles não ficavam debatendo, pessoas se matando por causa de jogo, por exemplo. Eles sabiam que a gente tinha que valorizar a nossa bandeira. Além disso, os palestrantes faziam as palestras que tocavam no íntimo dessas crianças também, o toque da emoção. E no final eu falava, agora nós vamos tomar um café. Aí eu colocava o cafezinho para o pessoal que fazia a palestra para mim. A criançada tomava café junto, geralmente. Só quando não batia a hora do recreio junto, aí não dava. Mas quando não tinha hora do recreio, eles tomavam café junto com os palestrantes. E na hora de se despedir, o abraço de urso, o famoso abraço de urso. A criançada ia lá, todo mundo em cima do palestrante abraçava, fazia uma volta. O abraço de urso mais lindo que eu vi foi dentro do quarto BAEP. Eles tinham participado de uma apresentação para os policiais, porque aí eu levava nos locais também, não era só o palestrante que vinha na minha sala. Eu levava nos locais para fazer a apresentação. E na apresentação lá dentro do quartel, veio um amigo de Franca, um policial, Cabo Ramsés, e ele tocava violão e cantava com as crianças. Isso foi emocionando os policiais e as crianças. No decorrer de toda a homenagem, todo o trabalho que a gente fez, quando chegou lá no final, o comandante, que era o Major Meca, autorizou que os policiais dessem o abraço de urso. Mas tinha tido uma formatura improvisada para as crianças ali naquele momento. Foi um conjunto de situações. Além das atividades que as crianças realizaram com os policiais fizeram essa formatura meio que improvisada ali, para homenagear as crianças, que era o último ano delas, o 5º ano. E no final, vamos lá, vamos fazer o abraço de urso. Ficou parecendo um momento de despedida. Parecia que nunca mais eles iam se ver. Essa criançada começou a chorar, os polícias começaram a chorar. Foi a coisa mais linda que eu já vi. E sincero. Não foi aquela coisa forjada, que termina ali e depois ninguém mais quer saber. Não. A criançada se formou e os policiais continuaram me perturbando modo de falar, né? No telefone. A criançada foi para outra escola. Como é que tá aquela criança? Eu quero saber como é que tá aquele aluno. Dá para você ir lá, para você ver, você dá um retorno? Eu tinha policiais da rota, uma moça, Resende, Cabo Resende. Ela mandava mensagem para os meus alunos todo dia de manhã. Mandava vídeo, mandava áudio, para eles começarem a aula ouvindo a voz dela ou o vídeo que ela mandava. Então as parcerias acabavam tocando as crianças. Eu tive um aluno que quando ele chegou no meio da rua, ele viu pai e mãe brigando dentro de casa. Deu vontade dele de fugir de casa. 10 anos de idade. Não ia muito longe, mas de qualquer jeito, saiu na rua. Viu pai e mãe brigando, saiu. Quando ele chegou na esquina da rua da casa dele, estava passando uma viatura da GCM. E era um amigo nosso que tinha feito palestra na sala de aula, Machado. Eu falo que aquele rapaz, ele salvou a vida do meu aluno, porque ao mesmo passo que o aluno não ia muito longe, com 10 anos, ele podia ter ido, sendo sequestrado, alguém podia ter roubado essa criança e levado embora. Quando ele viu o Machado, que ele lembrou da palestra, tudo, ele falou, se eu aprontar, ele vai me puxar a orelha. Ele vai ficar bravo comigo, eu não quero que ele fique bravo comigo. Ele pegou e voltou para casa. Então, eu fazia uma forma de proteger, uma rede de proteção com as crianças. Aonde elas iam, tinha alguém que tinha dado palestra para elas. Ou seja, tocava no íntimo delas que eles não podiam frustrar aquelas pessoas, que eles não podiam usar droga, que eles não podiam fazer coisa errada, porque essas pessoas iam ver e iam ficar chateadas, porque trabalharam para que eles ficassem bem. E não para que eles se largassem na vida fazendo coisa errada. Então, nessa amarração toda de pessoas no meu trabalho, o toque do abraço,
Quando era aniversário de aluno em sala de aula, a gente cantava parabéns, abraçava todo mundo em cima daquele aluno. A gente fazia festa surpresa para aluno, que a gente sabia que os pais não iam ter condições de fazer alguma coisa. A gente fazia piquenique na sala de aula, levava pro barzinho lá na frente da escola, comprava geladinho, sorvete, doce. Mesmo quando não tinha que fazer nenhum trabalho com eles, comprava esfirra, trazia para a sala de aula. Hoje é dia da esfirra, antes de ter aula nós vamos comer uma esfirra. É um toque de emoção, de tocar o aluno. Né? Então, muitas coisas que eu fui fazendo, eu vi que isso marcou. Teve aluno que, depois de grande, barbado, fala para mim assim, olha, professora, até errei o caminho em determinado momento da minha vida, mas eu lembrei daquele lugar que a senhora levou a gente, o que a pessoa falou para mim, as coisas que eu aprendi lá, eu não podia jogar fora. Aí tem uns que ainda falam assim, por conta da senhora eu não faço besteira. Quando fala isso, dá até medo, porque a responsabilidade é muito grande, né? Mas é o toque da emoção. E tanto é que eu vivo brincando. Pergunto para os meus alunos o que eles pensam de mim. Eles vão falar assim, brava demais. Mas uma mantegona por dentro. Professora, aqueles que não me odeiam me amam, para vocês terem uma ideia. Então eu marco de alguma forma. A emoção que eu desperto nos meus alunos ou é de ódio ou é de amor. Mas eu consigo fazer esse papel. Já, como eu falei, teve professores que eu tive que entrou e saiu da sala, eu não sei nem o nome. Então esses não marcaram, porque não tocaram. Então você quer tocar a aprendizagem do aluno, fixar essa aprendizagem, você tem que tocar. Você tem que emocionar, você tem que trazer o aluno para perto de você. O pai e a mãe não é muito diferente também não. A receita é quase a mesma.